Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Falamos diretamente da zona mista do estádio Beira-Rio, onde o Inter fez mais uma vítima em 2025, 16 jogos de invencibilidade. Agora o Inter bateu o Atlético Nacional de Medellín, na Colômbia, por 3-0 com o hat-trick do Alan Patrick. A gente vai falar muito do jogo, mais uma liderança do Inter no Brasileirão e agora no seu grupo também na Libertadores da América. Roger Machado falou depois do jogo, falou sobre o retorno do Tabata, sobre o encantamento com o Alan Patrick, sobre o seu trabalho, sobre o time ser bem treinado, que qualquer time vai ter que lutar muito para vencer o Internacional, o que foi corrigido do primeiro tempo para o segundo também aqui no Beira-Rio, e também os jogadores do Inter desfilaram aqui na zona mista. Borré, Alan Patrick, Fernando, Bruno Henrique, tem muito conteúdo para a gente trazer aqui para vocês. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. É claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O meu palpite tinha sido 1-0 Inter, eu não ganhei, mas ganhei na vitória do Inter, não no placar exato. E tem muitas possibilidades lá na KTO para tu brincar e se divertir. Vários campeonatos, Libertadores, Sul-Americana, Champions League rolando. Tem outros esportes, vôlei, basquete, e games aí, para quem é do videogame, tem os campeonatos aí também, tem acompanhamento da KTO com as melhores odds, tem muita coisa para tu brincar e se divertir lá em kto.bet.br. Vai no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado desse vídeo, se registra por um desses dois links e vai lá dar uma brincada, tá certo? E ativa você, na Ativa sempre o melhor estimulante sexual para o homem moderno e para a mulher moderna. Também o link está na descrição. Entra em contato com o pessoal do Ativo, pede um descontinho, diz que tu viu pelo canal Lucas Dias Repórter, que o pessoal do Ativo, Dilson, te consegue um desconto por lá, tá certo? Gente, vamos lá. Uma vitória que eu acho que é inquestionável. A gente pode dizer aqui sim que não foi uma grande atuação do Inter. A gente pode dizer aqui que o Atlético Nacional tem um bom time até, que deu alguma dificuldade em algum momento, até criou oportunidades de gol aqui no Beira-Rio. Tudo isso é verdade. Mas não dá para tirar o mérito da vitória desse time do Roger Machado, que compete como nenhum outro no futebol brasileiro e que, cara, é muito organizado. Até nos momentos de maiores dificuldades do Inter dentro da partida aqui no Beira-Rio, que o Atlético Nacional botou a bola no chão, é um time que bota a bola no chão, tenta jogar, cria. Ainda assim o Inter teve tranquilidade, experiência, maturidade e competitividade. Um primeiro tempo que o juiz atrapalhou muito, o juiz foi muito mal no primeiro tempo, picotou o jogo, deu cartão quando não tinha que dar, inverteu falta, inverteu lateral, inverteu tudo, tá? O juiz foi muito mal, não deu falta várias vezes. Cara, foi uma arbitragem que no primeiro tempo foi terrível e no segundo ele acertou o que tinha que acertar. Os dois pênaltis foram bem marcados para o Inter, os dois gols do Alan Patrick e a expulsão do jogador do Atlético Nacional, que também foi justa, pelo amor de Deus, que carrinho foi aquele, tinha que expulsar. Mas assim, foi um jogo de autoridade, como o Roger mesmo falou na sua entrevista coletiva. Eu acho que ele está certo, foi um jogo de autoridade do Inter, não foi das partidas mais brilhantes, mas autoridade, competitividade e principalmente um Inter que se recusa a perder. Esse time não perde, 16 jogos, o Inter não perde desde o jogo contra o Fortaleza, 3-0 lá no Castelão, no Ceará, que foi a última rodada do Brasileirão passado, ou seja, o Inter já está 5 meses, foi 8 de dezembro, o Inter já está 5 meses sem saber o que é uma derrota. Bom, depois da partida, o técnico Roger Machado disse sobre o jogo, tá? Que o primeiro tempo o Inter teve um pouco mais de dificuldade, que o Atlético Nacional é uma equipe que tem muitas características de equipes boas do futebol brasileiro. Ele comparou até com o Botafogo, que foi o time sensação do futebol brasileiro no ano passado, campeão de Brasileiro e Libertadores, dizendo que o Atlético Nacional ele tem características de alguns times do futebol brasileiro, tem posição física, técnica, velocidade, como por exemplo o Botafogo, e organização, como o time do Internacional, foi o que disse o Roger Machado. Ele disse que no pré-jogo ele frisou para o grupo de jogadores que a característica desse adversário era justamente essa reunião de características que a equipe enfrentou nesses últimos 10 meses de trabalho do Roger, que era um time forte, técnico e rápido, e que o placar, mesmo com 3-0, uma goleada, não traduzia a dificuldade que o Atlético Nacional trouxe para o Inter durante esse jogo, segundo o técnico Roger Machado. Ele citou que no intervalo a correção que ele teve que fazer, porque vale lembrar, o jogo é 3-0, mas o Inter vai com um 0-0 pro intervalo aqui no Beira-Rio, que no intervalo
a ideia foi principalmente corrigir o lado direito, que estava com mais dificuldades, e conseguir também explorar o lado direito de defesa do Atlético Nacional, com uma saída de 3, tendo o Fernando pelo centro, empurrando o Brian Aguirre numa amplitude e fazendo com que o Cardona, meia colombiano do Atlético Nacional, fosse marcar lá atrás, mais longe do gol do Inter, porque é o jogador que poderia desequilibrar aí na equipe do Atlético Nacional. Ele ainda destacou sobre vamos lá, o Inter faz o gol e aí tem um jogador expulso, o Atlético Nacional. Ele foi questionado pelo Leonardo Sonda da Rádio Bandeirantes sobre o Inter não ter tanta dificuldade como a gente via no próprio Inter com outros treinadores ou outras equipes do Brasil, de jogar com o fator local e com um a mais do que o seu adversário. O Roger disse que o Inter consegue fazer isso porque o Inter é um time bem treinado. E tá certo, às vezes o técnico tem que puxar o assado, a brasa, pro seu lado. E tá tudo certo o Roger fazendo isso, tá? Eu acho que ele, inclusive, tá correto nessa análise. Ele disse que às vezes precisa ter esse tipo de jogo que nem hoje aqui no Beira-Rio, que tu vai ter mais combate físico, que tu precisa medir força com o teu adversário e ganhar os duelos individuais, às vezes no 1 contra 1, deixando alguém na sobra, e que isso era bastante importante. E o Roger destacou sobre o grupo do Inter, porque agora o Inter é líder do seu grupo. 4 pontos, pelos critérios tem mais saldo do que o Bahia, que também ganhou ontem lá em Montevidéu, no Uruguai, da equipe do Nacional, tá? O Bahia tem os mesmos 4 pontos, porque empatou com o Inter e ganhou do Nacional. O Inter empatou com o Bahia e ganhou do Atlético Nacional. E aí o Inter é líder por esse saldo, já que fez 3-0, e o Bahia fez 1-0 ontem no Nacional, lá em Montevidéu, no Uruguai. E o Roger destacou que esse grupo é muito forte, que é um grupo talvez o mais difícil dessa Libertadores e que demonstrou que até o fator local não está sendo suficiente para algumas equipes, como não foi ontem, por exemplo, para a equipe do Nacional lá em Montevidéu. E o Roger diz uma frase muito legal que é: qualquer time vai ter que lutar muito para nos vencer, principalmente aqui no Beira-Rio. O Roger também comemorou o retorno do Bruno Tabata, que não tinha jogado ainda esse ano por conta de lesões sucessivas na coxa. E aí o Roger dá a grande resposta da noite. Ele foi questionado pelo Jairo Vinck se ele vai renovar, como é que está essa situação que foi falada há um tempo e depois nunca mais citada. O Roger disse que está no forno. E ele brincou, né, presidente? Está no forno, estamos renovando. Ele disse que se tudo der certo, no final dessa semana tem anúncio da renovação contratual de Roger Machado com o Internacional. Grande notícia da noite. Bom, depois, aqui na Zona Mista, alguns jogadores falaram. O Borré destacou que essa equipe está brigando muito para estar entre as principais do futebol brasileiro, que hoje foi uma partida parelha, mas que o Inter saiu com um grande resultado. O Borré também falou sobre a disputa com o Ener Valencia. Hoje, mais uma vez, o Valencia foi o titular e o Borré entrou no segundo tempo. Ele disse que essa disputa é boa para o Inter, boa para o Roger e boa para todo mundo, que ele tem muitas alternativas, todos que entram no time entram bem e é necessário todos estarem bem. Tá? Porque teve o Regional, tem Brasileirão, tem Libertadores, tem Copa do Brasil pela frente, então precisa estar todo mundo bem para entrar e ajudar a equipe. E ele inclusive disse, tá, que naturalmente o Inter vai ter que mudar de time em algumas oportunidades. Tá? Todos têm que estar preparados para entrar na equipe porque são vários jogos, várias competições, então isso é natural. Max Peixoto, vem cá, o melhor fotógrafo do Brasil, do Rio Grande do Sul, representante também do torcedor colorado, o maior influencer digital no Instagram também, falando de internacional. Vamos lá, vamos ser sinceros. Eu quero humildade, pé no chão, mas também sinceridade de quem acompanha futebol, que eu sei que tu acompanha. O Inter é o melhor time do Brasil hoje? Ah, cara, hoje talvez de desempenho, talvez seja, né? Não tem como fugir, um dos talvez, né? Mas o que mais me pega nisso, né, toda essa situação toda, não é nem assim a invencibilidade, né? A gente ter ali uns, talvez 3, 4 caras ali jogando muito acima da média ali. A gente pega Fernando, Bernabé, Alan Patrick, enfim, né? O Antony numa fase especial, o Vitão, né? Mas, cara, a confiança do time em não perder, cara, isso é primordial. Hoje era um jogo muito encardido aqui, né? Um jogo bem difícil. O Atlético Nacional botou a bola no chão no início ali, teve umas chegadas. Mas parece que a qualquer momento vai sair um gol do Inter, ou a qualquer momento vai ter uma chegada. O time é muito tranquilo, né? O time é muito tranquilo e acho que tem o fiel da balança é a figura do Fernando nesse time. Ele faz essa... Eu sou apaixonado. Ele dá essa tranquilidade pro time, pro pessoal da defesa, pro pessoal do ataque. Então, é um cara que daqui a pouco no jogo mais encardido, tu olha pra ele, tu vê que ele tá tranquilo, ele transmite, né, essa serenidade. Mas, assim, cara, eu sinceramente nem nos grandes times do Inter ali, né,
da década ali de 2000, depois virando os anos de 2010 ali, eu não vi um time tão tranquilo, cara, assim. Competitivo pra caramba, né? Porque o Inter teve um primeiro tempo hoje que foi, cara, encardido pra caramba. Exatamente, né? E assim, a gente pega o time de 2006 a 2010 ali, tinha algumas estrelas, né? Uns exponenciais, mas era um time também muito coletivo. E o Inter hoje, ele é coletivo, ele tem essas estrelas e tem jogadores ali, a gente pega o Vitinho, que, né, veio do Bragantino ali, não tinha um grande holofote, vem aqui e joga bem, a gente pega jogadores, o Tabata veio pra cá, veio jogando bem, a gente pega jogadores que não tinham talvez grande visibilidade, que vieram aqui e se encaixaram numa tranquilidade. O Ronaldo, né, o Aguirre agora, uma crescente. Então... O próprio Fernando sempre foi um grande jogador de Europa, mas pô, ele tava muito mais para voltar e encerrar a carreira no Vila Nova. Exato. E isso também, né? Veio para cá, tava tudo certo, foi pro Vila Nova e acabou vindo. Então, cara, eu vou dizer para ti, eu acho que o time do Inter realmente tá nos melhores, tá numa prateleira de cima, mas é aquele negócio, né? Na hora que for afunilar ali mesmo, na hora de ver quem tem mais garrafa para trocar, que aí tem que tirar a prova real, né? Mas a gente vê bem na Libertadores, né? Empate fora, ganhou em casa bem. Bem no Campeonato Gaúcho, ganhou de ponta a ponta, né? Então, no Brasileiro arrancou muito bem também, empatando com o Flamengo fora, ganhando em casa. Então, a perspectiva é muito boa. E, cara, acho dos 3 canecos aí que estão em disputa, acho que pelo menos um aí a gente tem que beliscar, né? Max Peixoto, pai dos gêmeos, uma boa noite, um bom descanso. Arroba do Max tá aqui, tá? Arroba do Max, segue ele lá no Instagram. Rapaziada. E também tá o link aqui na descrição, porque ele é o homem do Menino Deus, o bairro do Inter. Tem as camisetas, eu tenho lá em casa a camiseta quadro do Max, então tá o link também pra vocês aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Pra gente seguir falando desse vestiário do Internacional, tá o Bruno Henrique. Depois de mais uma grande atuação, falou aqui no Beira-Rio, disse que o time vem bem, vem respondendo bem e que espera que a equipe continue nessa batida, porque o time é forte, o treinador é bom e a torcida tem empurrado bastante a equipe também. E ele tem comemorado também a sua titularidade. O Bruno Henrique não era titular, né? Até surgir aquela questão do Thiago Maia, até a questão do Thiago Maia vai para o Santos, não vai, volta. O Bruno Henrique virou titular nesse meio tempo e está dando conta do recado. E ele disse que está muito feliz por essas oportunidades do Roger e elogiou bastante o Roger. Isso que é legal, cara. Isso foi um movimento bem legal também do vestiário do Inter. O Fernando disse que está conseguindo jogar sem problemas, mesmo com os 37 anos, que são muitos jogos, então vai ter que ver o que a comissão quer dele, a fisiologia pode definir alguma coisa diferente. Ó, Fernando, dá uma segurada aqui não precisa jogar, enfim. Mas ele disse que ele está se sentindo muito bem, pelo menos até agora, tá? Ele falou sobre humildade e pezinho no chão para levar o Inter à conquista de títulos grandes, e isso também foi bem visto aqui e comentado na zona mista do Inter e no vestiário colorado. E para fechar o homem da noite, o nome do jogo, Alan Lourenço Patrick. Tá? Alan Patrick Lourenço, aliás, camisa 10 do Inter, hat-trick, um jogaço do meio do Inter. E ele falou que tem sido um momento muito especial para ele e para a equipe. 16 jogos de invencibilidade, pensando sempre no coletivo. Mas ele foi questionado sobre o individual. E ele disse que individualmente também é um momento especial, que é o primeiro hat-trick dele na carreira, já com os seus mais de 30 anos e aqui no Internacional, que é algo que hat-trick numa Libertadores para um meia não é tão simples, mas que ele está muito feliz também por esse momento. Ele fez um comparativo bem interessante sobre outras equipes em que ele foi campeão, como o Santos, por exemplo, no Shakhtar, no Flamengo, e ele disse que onde ele passou ele teve a oportunidade de vencer e que ele via equipes muito trabalhadoras e que esse grupo do Inter tem isso, e que só com muito trabalho, humildade, sacrifício, a equipe vai estar perto desses títulos. Ele disse que cada grupo tem a sua característica e que o Roger e a comissão vêm potencializando esse grupo de jogadores do Inter. O que tu achou da vitória do Colorado aqui no Beira-Rio? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Não esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Inter. Beijo, um abraço e até a próxima.